Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre sistemas de armazenamento em massa. Então vamos lá. Espero que estejam todos bem. Espero que já tenham se recuperado aí da nossa competição. Bom, música de abertura hoje foi Aperta 50 e Vem, jingle de campanha do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Professor universitário é tudo comunista, né? Então vocês não iam esperar outra coisa de mim, né? Mas é isso aí. Vamos à aula então. Vocês estão vendo aqui que eu pulei o capítulo 11, né? O capítulo 10, ele falava de... Eu pulei, mas assim, não é que eu... o capítulo 10 era interface do sistema de arquivos. Aí o 11 era bem assim uma continuação do 10, que é a implementação do sistema de arquivos. E agora o que acontece? O ano está acabando já e eu acho que a gente não vai conseguir chegar até o... o mais longe que eu consegui ir nessa disciplina é dar até o capítulo 16 e depois pular para o 21. Tá? O livro é muito grande, não dá para abordar todos os capítulos. Então o semestre que eu consegui dar mais aulas, aí, mais longe, eu dei até o capítulo 16, aí depois eu pulei para o 21. Tá? Esse semestre a gente não vai conseguir fazer tudo isso aqui, vai um pouco menos. Então eu estou começando a escolher aqui os tópicos que eu acho que são mais importantes, tá bom? Aí se de repente sobrar tempo, a gente pode voltar e cobrir alguma coisa que ficou para trás, tá bom? Então o capítulo 11 eu vou colocar os slides depois lá no E-Disciplinas para vocês darem uma estudada lá, quem tiver curiosidade. Não tem assim nada tão... É um capítulo simples também. O mais simples de todos era o 10, né? Se eu soubesse que eu ia pular alguma coisa, eu pularia o 10. Mas agora já foi. Então vou tentar fazer aqui as escolhas melhores aqui até o final do semestre. Então tô indo para o capítulo 12 e aí depois talvez eu pule também o 13, tá? Que aí eu acho que o 14 e o 15 são bem legais. E aí, se der tempo, aí a gente pode ou ver o 16 ou ver o 21. Aí eu decido. Tá bom? Vamos ver conforme o andar da carruagem aí. Então vamos lá. Sistemas de armazenamento em massa. Então o que a gente vai ver aí? Visão geral da estrutura de armazenamento em massa. Estrutura do disco. Anexo do disco. São meios, né, de armazenamento que, entre aspas, aí são anexos do disco, como se fosse, né? Escalonamento de disco, gerenciamento de disco, gerenciamento do espaço, estrutura RAID, o anexo de disco apareceu de novo. E o anexo de disco é mais aqui mesmo, tá? Aqui acho que está errado, eu deveria cortar daqui. Implementação de armazenamento estável, dispositivos de armazenamento terciário, problemas do sistema operacional e questões de desempenho. Beleza. Objetivos: descrever a estrutura física dos dispositivos de armazenamento e os efeitos resultantes sobre o uso dos dispositivos. Explicar as características de desempenho dos dispositivos de armazenamento em massa e discutir os serviços do sistema operacional fornecido para armazenamento em massa, incluindo RAID e HSM. Beleza, esses são os objetivos aí. Visão geral... Deixa eu ir para a próxima figura, vai. Eu vou mostrar a figura, depois eu volto para esse slide. Como que é uma HD, né? Que a gente chama de HD aí. Como que ela é por dentro, né? Então, assim, tem discos, né? Como se fosse um CD, né? Como se fosse uma espécie de um CD. É um disco magnético, né? Eu não estou dizendo que o meio aqui é fisicamente igual ao CD, tá? Eu só estou dizendo que assim, é redondinho igual ao CD. Então, um disco magnético, né? Esses discos eles são separados em trilhas,
tá? Então uma trilha é quando você olha assim ela dá a volta toda aqui no disco, né? Então essa aqui é uma trilha, tá bom? E aí cada trilha ela é dividida por setores, tá bom? Então cada quadradinho desse aqui, ó, é um setor dessa trilha, tá bom? A leitura e a escrita ela é feita por uma cabeça, né? Que ela precisa ser posicionada, tá? Esse braço aqui, ó, ele é móvel, tá? Ele não é fixo, tá bom? Então, para primeiro eu tenho que posicionar a cabeça em cima da trilha que eu quero gravar ou que eu quero escrever, tá bom? E aí eu também tenho que esperar chegar lá o setor que eu quero escrever, né? Porque eu não posso começar a escrever na trilha, mas no setor errado, né? Então, quando chegar o setor que eu quero escrever, aí eu escrevo, vamos dizer assim, né? Tá bom? E aí tem várias cabeças, é uma cabeça por disco, tá? Então, aí a gente vai chamar de cilindro aqui quando a gente juntar as trilhas que estão uma embaixo da outra, tá bom? Porque as cabeças elas ficam alinhadas, tá? Então se eu tô olhando para esse disco aqui de cima, aí eu quero posicionar a cabeça em cima dessa trilha aqui azul, a cabeça de baixo ela vai estar em cima da mesma trilha, né, a trilha, digamos, paralela aqui a trilha de cima, tá bom? Então, como essas cabeças andam juntas, né? Aí a gente vai pensar nisso aqui como se fosse um cilindro, tá? Olhar isso aqui como um cilindro. Beleza? Tá bom. Aí esse disco ele fica sempre girando, tá bom? Fica girando e é isso. Aí para fazer a gravação, a leitura tem que mexer a cabeça até a trilha desejada e esperar dar a rotação lá para chegar até o setor desejado. Aí você faz a gravação ou a leitura, tá bom? E aí você consegue fazer isso de forma simultânea em todos os discos, tá bom? Então se você tiver 30 discos aqui, eu não sei tipicamente quantos discos tem aqui em um HD, né? Mas se forem 3, sei lá, que nem tá mostrando aqui, você consegue fazer isso simultaneamente, tá? Então, quando você começar a escrever na trilha de cima, dá para escrever na trilha de baixo e nessa outra trilha ao mesmo tempo, tá bom? Ou a leitura também, tá bom? Então, beleza. Os discos magnéticos fornecem a maior parte do armazenamento secundário dos computadores modernos. A gente estava falando aqui, o slide é de 2007, né? Mas isso ainda é verdade até hoje, né? As unidades giram de 60 a 200 vezes por segundo. Essa informação já não sei se ela está atualizada, tá? Ela é de 2007. Então não sei quantas vezes elas giram por segundo. A taxa de transferência é a velocidade em que os dados fluem entre a unidade e o computador, tá bom? Então a gente vai chamar isso de taxa de transferência, tá? Tempo de posicionamento é o tempo de acesso aleatório, tá? Que é o tempo para mover o braço do disco para o cilindro desejado, tá? A gente pode chamar de tempo de busca, né? E o tempo para o setor desejado aparecer sobre a cabeça do disco, que aí a gente vai chamar de latência de rotação, tá? Então, o tempo de posicionamento ele é composto por duas coisas, pelo tempo de busca, que é o tempo de mexer a cabeça até a trilha que você quer. Aí tem ainda a latência de rotação, que é o tempo ainda que vai ter que girar o disco para chegar no setor que você quer, tá bom? Aí você fez o posicionamento, tá? Então esse é o tempo de posicionamento. O que a gente chama de colisão da cabeça é quando a cabeça do disco quando a cabeça encosta no disco, tá bom? Então colisão da cabeça resulta da cabeça do disco fazendo contato com a superfície do disco. E isso é ruim porque desgasta o disco, pode danificar alguns setores, tá bom? Então o ideal é não ter esse contato, né? Essa magnetização ela é feita sem necessidade de contato, tá? A cabeça ela fica bem próxima do disco, mas ela não encosta. Quando encosta é tipo, digamos, um acidente de percurso, né? Então, enfim, o quanto menos encostar, melhor. Os discos podem ser removíveis, né? Hoje em dia tem HD externa aí, né? Você pluga lá USB, rapidinho tá funcionando.
Unidade conectada ao computador via barramento de entrada e saída, né? Controlador de host do computador usa barramento para se comunicar com o controlador de disco embutido na unidade, tá bom? Então, o disco ele tem o seu próprio controlador de disco, e aí esse controlador de disco é o que vai conversar, digamos, com o teu computador ele vai conversar com o controlador de host, tá bom? Então o sistema operacional ele vai conversar com o controlador de host, né? E aí o controlador de host é que vai falar com o controlador de disco. Fita magnética, né? Fita magnética é um antigo meio de armazenamento secundário, é relativamente permanente e mantém grandes quantidades de dados. Quando a gente fala relativamente permanente é que assim, né, nenhum meio desses aí dura para sempre, né? Então HD também não dura para sempre. E uma fita magnética também, se você guarda lá, é claro que tem um jeito certo de guardar, né? Dependendo de como a fita está armazenada, ela pode durar mais ou menos. Mas isso não é eterno, né? E aí eu não sei, tipo, quantos anos dura, mas é uma coisa que a gente tem que estar atento. Quem tem, né, quem está cuidando aí dos dados de uma empresa grande e tal, né, que tem décadas aí no mercado, aí tem que saber aí quanto tempo dura uma fita e tal, para não deixar estragar, né, e perder os dados, né. Tempo de acesso lento, né, comparado com a fita. É aleatório, o acesso aleatório, né, quando você fala assim, ó, eu quero ir para a posição tal da fita, é mais ou menos aí 1000 vezes mais lento que o disco, tá? Porque aí o disco ele vai ter aquele movimento lá do braço e aí tipo a rotação, lá, a latência de rotação. Isso aí, comparado com a memória RAM, isso aí é muito lento, né? Se você falar, pô, tem que mexer esse braço aí, esperar a rotação e tal, isso aí comparado com a memória RAM é muito lento. Só que comparado com fita magnética, aí é rápido, entendeu? Porque a fita magnética você vai ter que enrolar, desenrolar ela, né? Então se tiver, né, você vai ter que rebobinar a fita até encontrar o lugar que você quer alterar, tá bom? Então esse tipo de armazenamento ele não é usado assim no mesmo contexto em que um HD, tá bom? Senão ficaria péssimo, né? Ficaria muito lento. Ela é usada principalmente para backup, tá? Armazenamento de dados usados com pouca frequência, meio de transferência entre sistemas, tá? Então, se você vai então nesses contextos aí, né? Você fala, vou fazer backup, por exemplo. Então, o backup é assim, você posicionou onde, assim, vai começar o backup. Então, está posicionado lá. Aí você começa a gravar e você não vai ficar fazendo acesso aleatório, entendeu? Você posicionou uma vez e começa a gravar, e aí esse backup vai durar, às vezes, horas e horas, né? Sem ficar rebobinando a fita, tá bom? Mantida em uma bobina e avança e retrocede sob cabeça de leitura escrita. Tá, beleza. Quando dados estão sob a cabeça, possui taxas de transferência comparáveis ao disco. Tá, era isso que eu queria ver aqui. Então, ou seja, depois que, né, você já posicionou tal, aí no caso do backup lá, aí você começa a fazer o backup, aí o tempo de acesso é comparável ao tempo de uma HD, tá? Então, ou seja, para backup é razoável, né? Aí ele fala de outros contextos aqui também, né? Armazenamento de dados usados com pouca frequência, né? Então você vai pegar uns arquivos, vai guardar nessas fitas e de repente vai deixar lá para... sabe, às vezes tem alguns lugares que você tem que guardar a informação do cliente que, sabe, já nem é mais cliente, mas que tem que guardar porque a legislação diz que você tem que manter aquilo por, sei lá, 15 anos, né? Às vezes é um processo judicial, sei lá o quê, né? Aí você pode colocar lá na fita e guarda lá. Ou então meio de transferência entre sistemas, né? Você vai migrar lá de um banco de dados de um sistema para o outro, vai copiar lá o banco de dados inteiro e tal. Enfim, estrutura de disco. Unidades de disco são endereçadas como grandes arrays unidimensionais de blocos lógicos, onde o bloco lógico é a menor unidade de transferência. Tá? Então, quando a gente fala daquele setor lá, aquilo ali não é um bloco lógico. Tá? Então, porque ficaria muito caro, né? É a mesma coisa que
que você falar assim, eu vou pegar, tem uma pessoa querendo, tipo, sair de casa e ir até a Avenida Paulista. Aí você vai, tipo, deslocar um ônibus para uma pessoa, entendeu? Não vale a pena, né? Então é muito recurso fazer o movimento da cabeça, esperar lá a latência de rotação para ler um setor do disco. Aí quando você for calcular o tempo de acesso, você vai fazer na média, né? Você fala, a cada byte que eu tô lendo do disco, quanto tempo que está demorando, né? E aí se você for ler de um em como é que chama? Setor, aí esse tempo vai ficar muito longo, entendeu? Então esse bloco lógico, ele é um conjunto tamanho, ele tem um tamanho mínimo lá de setores, que aí quando você for fazer uma leitura no disco, ele vai ler um bloco já desse inteiro, entendeu? Ele vai olhar de acordo com como é o dispositivo lá, né? Certo? Então, ele fala, sei lá, quando você posicionou lá, você tem que ler, vamos supor, tá uma trilha inteira. Não é verdade, mas assim, é mais ou menos isso, né? Ele te dá um cálculo que é feito, que ele vai falar assim, ó, para valer a pena, você vai ter que ler no mínimo 40 setores, por exemplo. Então ele não vai aceitar requisição com menos de 40 setores, tá bom? Beleza. O array unidimensional de blocos lógicos é mapeado nos setores do disco sequencialmente. Setor 0 é o primeiro setor da primeira trilha no cilindro mais externo. Mapeamento prossegue na ordem por essa trilha, depois o restante das trilhas nesse cilindro e depois pelo restante dos cilindros. Tá? Então vamos voltar na figura. Ó. Ele está falando que assim, ó, o 0 vai começar na trilha de fora, aqui mais externa. Aí então ele vai aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí completou uma volta aqui, aí ele passa para a próxima aqui. Então vamos supor que tinha 100 setores aqui. Ó. Então ele foi do 0 ao 99, aí o centésimo está aqui no disco de baixo. Aí ele vem, vai até o 199, aí o 200 ele desce para o de baixo. Aí, tá bom? Aí então se tem 100 setores cada trilha, os 300 primeiros são as três, é o primeiro cilindro, tá bom? Então que é o cilindro mais externo aqui. Beleza? Então é isso, né? O setor 0 é o primeiro setor da primeira trilha no cilindro mais externo. O mapeamento prossegue na ordem por essa trilha, depois o restante das trilhas nesse cilindro e depois pelo restante dos cilindros de fora para dentro. Beleza? Então o último endereço lá é a última trilha lá do cilindro mais interno. Beleza. Armazenamento conectado à rede. O armazenamento conectado à rede, NAS, é o armazenamento disponível por uma rede, ao invés de uma conexão local. Tá? Então, a única coisa que muda, em vez de usar o barramento, ele vai usar uma conexão local. Né? Implementado via chamadas de procedimento remoto, as RPCs que a gente já estudou, né? Entre o host e o armazenamento. Tá bom? Então, na hora de você fazer um read, lá um write, em vez de você, né, o sistema operacional lá fazer a chamada pelo barramento, conversando lá direto com o controlador de host, né? Para o controlador de host conversar com o controlador da HD, vai acontecer primeiro aqui, antes disso, né? Vai ter uma RPC, tá bom? Aí vai encontrar aí o disco pela rede, tá bom? Ele vai estar em outro lugar aí. Storage Area Network, comum em ambientes de grande armazenamento, múltiplos hosts conectados a múltiplos arrays de armazenamento. Quando a gente fala array de armazenamento é assim, né? Você está imaginando, quando a gente descreveu aqui, ó, a gente está descrevendo como se fosse um array, né? Assim, do 0 até a última posição, né? Aí, só que isso está distribuído aqui conforme a gente falou, né? Então é nesse sentido, tá? Num sentido abstrato, esse negócio do array, tá bom? Cadê? Então, múltiplos hosts conectados a múltiplos arrays de armazenamento, porque são vários discos diferentes, né? Então são múltiplos arrays de armazenamento. É bem flexível aqui esse modelo, né?
Você pode adicionar mais ou remover, enfim, de forma sem muita complicação aqui. E aí, ou seja, né, o cliente muitas vezes ele está solicitando alguma operação no servidor, e aí essa operação que ele está fazendo às vezes necessita de algum dado que está ali, mas aí quem faz essa requisição é o servidor, tá bom? Não é o cliente. A máquina do cliente às vezes ela está querendo fazer uma operação lá, sei lá, vou tirar meu extrato, né? Então eu estou fazendo essa solicitação de extrato. Aí o servidor ele fala, pô, deixa eu ver aqui quem é esse cliente. Aí ele busca lá no armazenamento, né? Certo? E aqui tá vendo que tá misturando, ó, tem fita, né, com outro tipo, né? Aqui é tape, mas poderia ser outra coisa. Escalonamento de disco. O sistema operacional é responsável por usar o hardware de forma eficiente. Para as unidades de disco, isso significa ter um tempo de acesso rápido e largura de banda de disco. Tempo de acesso tem dois componentes principais, que a gente já falou lá, né? Que é o tempo de busca, que é o tempo para o disco mover as cabeças até o cilindro, que tem lá o setor que a gente quer acessar, e a latência de rotação, que é o tempo adicional aguardando o disco girar até chegar lá no setor desejado, né? Ele ficar posicionado lá na cabeça. Tá bom? Esse é o tempo de acesso, né? A largura de banda do disco é o número total de bytes transferidos dividido pelo tempo total entre a primeira solicitação de serviço e o término da última transferência, tá bom? Então você vai falar, eu consegui ler 100 bytes em 2 segundos, aí você vai, né, dividir aí pelo número de segundos para dizer qual é a largura de banda em segundos, né? Se você quiser falar em segundos, tá bom? Escalonamento de disco. Existem vários algoritmos para escalonar o atendimento das solicitações de entrada e saída de disco. Então agora vamos considerar essa fila aqui de solicitações. Então imagina que foi solicitado aqui, ó, o acesso à posição 98, depois 183, depois 37 e por aí vai. E no começo a cabeça estava em 53. Aí aqui o que acontece, pessoal? A gente está olhando isso como um array, né, de forma abstrata. A gente não está olhando lá para o que movimento que vai fazer da cabeça e tal. Mas assim, dá para a gente imaginar que se você for pensar, né, do 0 até um certo n aí, é claro que os endereços próximos aqui, eles são fáceis eles estão próximos lá no disco, né? Do jeito que está organizado lá, né? Se você, você fala assim, ó, eu estou no endereço 1, eu tenho que ir para o 50. Ou então eu tenho que ir para o 80 e vamos supor que eu estava falando que os discos tinham 100, vai no meu exemplo inicial. Então vamos supor que eu quero ir do 1 para o 300. Né? Então a distância do 1 para o 300 é pequena ainda porque está no mesmo cilindro. Agora se eu falar eu quero ir do 1 para o 1000, aí já tem uma distância maior, porque aí eu vou ter que mexer o braço e tal. E se eu for lá para 20 mil, aí o movimento do braço vai ser maior. Né? Então, quanto mais longe esse endereço um do outro, né, a gente consegue saber aqui que vai ter um esforço maior na HD, tá bom? Então a gente meio que mede isso aqui como se a distância, né, ela fosse correspondente aqui à diferença desses números, mais ou menos, tá? Então você fala do 65 para 67, você pode dizer que tem distância 2, vamos dizer assim, né? Ponteiro da cabeça está inicialmente aqui. Aí vamos ver aqui, ó, o primeiro algoritmo, que é o first come, first served. Então esse é assim, o primeiro que vem eu atendo, né? Então eu estava na 53, aí eu chegou nessa ordem aqui, né? As requisições chegaram nessa ordem, então eu vou lá, vou para o 98, depois eu vou para o 183, depois eu vou para o 37, depois para o 122, depois para o 14... 124, 65, 67, né?
Eu não anotei aqui, vou chutar aqui. Eu sou ruim de conta, hein, pessoal? Quando eu tô na sala de aula, alguém me ajuda. E eu tô com sono hoje, né? Eu dormi muito pouco essa noite aqui, tô meio com sono. Então, me desculpem aqui se eu errar. Eu já tô dando desculpa para errar, né? O cara tem medo de fazer conta de menos, né? Mas vamos lá, vamos calcular a distância total que a gente gastou aqui, né? Então, no primeira, do 53 para o 98, a gente gastou 45, né? Certo? 45. Aí depois, do 98 para o 183, a gente gastou 85, certo? Aí depois, do 183 para o 37, a gente gastou 146, né? 146, né? Aí depois, se eu estiver calculando errado, mas o que vai importar aqui é mais ou menos o valor, tá? Não vai fazer muita diferença aqui, só se eu errar por muito, né? Mas acho que eu não estou tão ruim assim. Do 37 para o 122, né? Vai dar 60, 82, 83, 85, é isso? Acho que é 85, né? 40, 60, 82, 80, 85. Vocês estão vendo que eu tô velho também, né? Tanto que dá as minhas desculpas aqui. Aí depois do 122 para o 14 é 108, né? Eu tenho que pegar uma calculadora aqui, senão eu vou ficar doido com esse negócio aqui. É isso mesmo? Aí depois do 14 para o 124, essa tá fácil, hein? 110. Depois, 124 para 65, né? Dá 60, 59, né? Agora até me veio na cabeça que a última vez que eu dei aula desse negócio, eu pedi para um aluno eu pedi para os alunos me ajudarem e alguém na sala pegou uma calculadora, né? Eu vou pegar a calculadora para somar isso aqui tudo, porque senão eu vou ficar doido aqui. Pera aí. Cadê minha calculator? Tá. Ainda falta. O último que eu calculei foi 124 para o 65 era 59, né? Aí depois, depois mais 2. Beleza. Agora deixa eu somar, então. É 45 mais 85 mais 146 mais 85 mais 108 mais 110 mais 59 mais 2. 640, tá? Se eu fiz as contas direitinho, o first come, first served passeou aí uma distância de 640. Põe entre aspas essa distância aí, tá bom? Agora vamos ver os outros algoritmos. Shortest seek time first. Seleciona a solicitação com o tempo de busca mínimo a partir da posição atual da cabeça. Escalonamento shortest seek time first é uma forma de escalonamento shortest job first, né? Pode causar starvation de algumas solicitações. Então vamos ver naquela mesma entrada aqui, ó. Só para não esquecer o negócio do starvation, né? Por que pode dar starvation? Porque assim, imagina que eu tô atendendo aqui, ó, atendo um cara que tá perto aqui, outro aqui, aí vem outro perto aqui. Aí tipo, quando eu ia para esse outro cara, de repente chegou um outro para cá, ó, que era mais perto. Aí eu vou pro outro. Aí chegou um outro que era mais perto, aí eu veio para cá. Aí fica chegando um monte de requisições aqui, tudo numa faixa de distância aqui perto de onde eu tô, e aquelas requisições antigas que eram longe, elas vão ficando para trás, né?
Então, se acontecer isso, chegar a requisição sem parar, e tudo perto de onde eu tô, aquelas requisições que estão longe, elas vão ficar abandonadas, tá bom? Por isso que pode dar starvation, tá? Agora, mas então vamos ver aqui, né? Ó, então ele estava no 53, em vez dele ir para o 98, que foi o primeiro que chegou, ele olhou o que estava mais perto, ao 65, né? Aí do 65 foi para o 67, enfim. Até pela figura dá para ver que ele balançou aquele um baita zigue-zague, né? Aqui já é mais, né, um negócio mais comportado, vamos dizer assim, né? Agora vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. 53 mais 60 para 65, né? Vai dar 7,12. Aí depois do 65 para o 67, 2. Depois do 67 para o 37 é 30. Do 37 para o 14 vai dar 23. Aí depois do 14 para o 98 vai dar 84. Depois do 98 para o 122 vai dar 24. Depois do 122, eu fiz pro... Não, tá certo, né? Eu fiz pro 122, tá. Do 122 pro 124, 2. E do 124 pro 183 vai dar 60, vai dar 59, né? Certo? Vai dar 59. Agora deixa eu somar isso tudo. Então, 12 mais 2 mais. Eu acho isso aqui muito mais divertido na sala de aula, meu. Quando vocês fazem essa conta. Mais 23, mais 84, mais 24, mais 2, mais 59. Passeou 236 contra 640 do first come, first served. Então, shortest sick time first ganhou de lavada aí, né? O único problema é o starvation, que pode acontecer, né? Scan, o algoritmo Scan, como que ele trabalha? O braço do disco começa em uma extremidade do disco e se move para outra extremidade, atendendo solicitações até que chegue a outra extremidade, onde o movimento da cabeça é revertido e o atendimento continua. E esse algoritmo também é conhecido como algoritmo do elevador, tá bom? Então, ele vai nesse esquema aqui, ó. Aí você tem que convencionar que, no caso, a gente falou que começou no 53, mas ele tem que também dizer para qual lado que ele estava para qual lado que ele estava indo, né? Então, vamos assumir que ele estava indo para o lado esquerdo. Estava indo para o lado menor aqui, né? Então, o elevador estava descendo, né? Então, ele vai pegar aqui, ó, o 37, né? Então, imagina que todo mundo apertou o botão aqui, ó. Cada número desse é um andar, né? Que apertou o botão. Aí, então, ele vai, do 53, ele estava descendo, então ele vai pegar primeiro o 37, depois vai pegar o 14. Só que esse scan aqui, ó, ele desce até o 0, tá? Mesmo que ninguém apertou o 0, né? Ele vai descer até o 0, tá? Ele está programado para ir até o final. Tá? Porque a lógica disso aqui é que, assim, às vezes, o que pode acontecer, né? De repente, ó, eu deveria voltar, que eu fui até o 14 e ninguém apertou o 0, né? Então eu já deveria ir atender aqui a requisição do 53. Só que, de repente, bem na hora que eu decidi reverter a direção, aí alguém faz uma solicitação aqui que estava perto, né? Então é uma coisa que, né, poderia acontecer. E então, portanto, eles estão considerando assim, vamos até o final, sabe, para ficar mais uniforme aqui o negócio, tipo, sempre vai até o final e volta. Mas isso pode ser ruim, porque se você não tiver as requisições aqui nessas extremidades, ele vai ficar indo até as extremidades toda hora sem precisar, né? Mas a estratégia é sempre assim, né? Ela pode dar certo em algumas situações e dar errado em outras, né? Acho que eu não vou ficar calculando aqui quanto que dá não, tá, pessoal? Porque a ideia é que, assim, o shortest... vamos calcular, vai, só pra... chega de preguiça. Mas é porque, assim, se a gente só tiver interessado no tempo total de distância aí que a gente está olhando,
Aí é claro que o shortest seek time first vai ser melhor, né? Porque ele é um algoritmo mais preguiçoso, vamos dizer assim, né? Ele vai sempre para o mais perto, né? Mas também não é só isso que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que se preocupar com a espera que esses caras vão ter, né? Que é uma coisa que a gente nem está calculando aqui, né? Então falar, pô, esses caras estão esperando muito, né? Enfim, a gente teria que pensar lá quais os parâmetros que a gente quer usar para avaliar o escalonador, né? Não é só essa distância aqui, tá bom? Mas vamos olhar para essa distância aqui agora. Então vamos ver, do 53 para o 37 vai dar 16, depois do 37 para o 14 vai dar 16 com 7 vai dar 23, né? Depois, só que esse cara aqui ele vai andar até o zero, né? Então ele vai pagar 14 agora, do 14 até o zero, né? Ele vai pagar o 14 para ir e para voltar, né? Porque né, ele não precisava ir para o zero, ele foi e agora vai ter que voltar. Aí então do 0 até o 65 é 65, do 65 ao 67 é 2, depois 67 a 98 é 31, depois do 98 para o 122 é 24, depois do 122 para o 124 é 2, do 124 para o 183 é 59. Certo? E aí aqui agora ele parou, tá? Porque a gente sabe que assim, ele continuaria até o 199, mas a gente está parando aqui no momento em que ele atendeu todas as requisições que estavam aqui na fila, tá bom? Então a gente vai considerar até aqui só. Vamos somar aqui para ver quanto é que deu. Então vamos lá, 16 mais 23 mais 14, mais 14, mais 65, mais 2, mais 31, mais 24, mais 2, mais 59. 236 também, hein? Olha, mesmo valor do shortest job first. Nossa, agora eu até fiquei surpreso aqui. Eu achava que pelo menos iria ser maior do que o shortest job first. Mas acho que esse exemplo aqui ele foi escolhido a dedo, né? Para bater com igualdade aqui, para mostrar que esse algoritmo scan ele pode ser tão bom quanto o shortest seek time first em algumas instâncias, né? Beleza. Depois o C-scan. O C-scan, deixa eu mostrar o desenho aqui primeiro. Ó, ele faz a mesma coisa aí que o elevador, só que ele vai para uma direção pegando, né? Então imagina que todo mundo, ele estava subindo, né? Aí todo mundo apertou aí o botão. Aí o que ele vai fazer, né? Na subida ele vai parando para pegar as pessoas. Chegou lá no final. Aí o que ele faz? Ele desce direto, sem atender nenhuma requisição, aí para depois ele voltar a subir de novo e atender as requisições que faltam, tá bom? E aí só que aqui a fila está estática, né? Claro que essa fila ela é dinâmica, né? Vai entrando mais requisições. Então, sabe aqueles elevadores de prédio assim que tem muita gente, né? Tem lugar que é assim, né? Tipo, o elevador ele desce direto pro térreo. Aí para ele chegar vazio lá no térreo, né? Aí enche de gente e aí as pessoas vão descendo nos andares lá, tá? Até terminar lá as requisições de todo mundo. Aí depois ele volta volta sem atender nenhuma requisição lá para baixo. Tem um lugar que tem isso geralmente assim um ou dois, sei lá, um elevador dedicado para fazer isso, enquanto outros elevadores fazem outras coisas, né? Mas a gente não está interessado em elevador, né? A gente está interessado no disco aqui. Mas tá bom, então a única diferença é essa. Numa das direções ele não pega nenhuma requisição. Então ele fornece um tempo de espera mais uniforme que o scan,
a cabeça se move de uma e isso aqui é uma coisa também assim, ó, para falar isso aqui, pessoal, depende também do tipo de requisição, tá? Então, para falar isso é porque geralmente está dizendo assim, tipicamente, como que é o ambiente, né? Ah, tipicamente é assim. Ah, então faz os testes e aí chega essa conclusão aí que fornece um tempo de espera mais uniforme, tá bom? Eu acho que é algo experimental, tá bom? Não dá para demonstrar isso na teoria, né? A cabeça se move de uma extremidade do disco para outra, atendendo solicitações enquanto prossegue. Quando atinge o outro extremo, imediatamente retorna ao início do disco sem atender quaisquer solicitações no retorno. Beleza, eu já expliquei isso, né? Trata os cilindros como uma lista circular que contorna o último cilindro e volta ao primeiro. Beleza. CLOOK. O CLOOK ele é bem parecido aí com o CSCAN, só que a única diferença é que aqui ó, ele tem aquele esquema lá igual do scan, né, que desce até o zero, mesmo ninguém tendo apertar o zero, né? Ninguém tendo apertado o zero. O CLOOK ele desce até a requisição mais baixa, né? Então ele chegou aqui na requisição 14, não tem nenhuma mais para baixo, aí ele já começa a subir de novo. Tá bom? E aí ele não vai subir até o 199, ele vai subir até a requisição que está maior. Chegou nela, aí ele não sobe mais, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Tá. Selecionando um algoritmo. O Shortest Seek Time First é comum e tem um apelo natural. O scan e o CSCAN funcionam melhor para sistemas que têm cargas pesadas sobre o disco. Até o que a gente vê no prédio lá que eu estava falando, o exemplo do elevador, né? Isso só existe em prédio que tem muito movimento, né? Então, esse negócio do scan aí, ó, e do CSCAN, né? Que é tipo o algoritmo de elevador aí, o elevador que desce tipo numa talagada só, né? Ou elevador normal, né? É mais com sistemas que têm carga pesada, né? Onde eu estava... O desempenho depende do número e tipo de solicitações, né? Isso que a gente não sabe, né? Se a gente estiver pensando genericamente, não dá para falar nada. Requisições para serviço de disco podem ser influenciadas pelo método de alocação de arquivo. Bom, isso era uma coisa que estava no capítulo 11, que a gente pulou, né? Mas que, bom, enfim, não é nada demais, assim, mas é que, assim, como que a gente organiza o arquivo lá no disco, entendeu? Então, vai ter... o arquivo ele está sequencialmente no disco, né? Então, ou não, né? Qual a estrutura de dados que eu uso para linkar os blocos do meu arquivo, né? Então, se o meu arquivo ele está espalhado lá pelo disco em vários setores diferentes, mas aí tem umas estruturas lá que você pode ter ponteiros, né, que mostram lá de um lugar para o outro, como é que tá, tal. Enfim, na verdade, esse negócio do ponteiro que eu estou falando é dos blocos vazios, né? Não está falando dos arquivos, não. Bom, enfim, é isso. Dependendo de como os arquivos estão organizados no disco, aí vai ter um desempenho diferente aí nos algoritmos aí de escalonamento. O algoritmo de escalonamento de disco deve ser escrito como um módulo separado do sistema operacional, permitindo que seja substituído por um algoritmo diferente, se necessário. Isso é um princípio de engenharia de software, né? Shortest Seek Time First, ou LOOK, é uma escolha razoável para o algoritmo padrão. Tá, são coisas aí que não dá para argumentar muito. Formatação de baixo nível ou formatação física, né? O que é isso? Dividindo um disco em setores que o controlador pode ler e gravar. Para usar um disco para manter arquivos, o sistema operacional ainda precisa registrar suas próprias estruturas de dados no disco. Partição do disco em um ou mais grupos de cilindros, e aí a formatação lógica ou criação do sistema de arquivos. Tá bom? Então, aí, né, na hora de criar o sistema de arquivos, você já está fazendo, né, montando uma estrutura lógica em cima, não é aquele array lá de bruto, né?
Bloco de boot inicializa o sistema. Tá? Então o Bootstrap é armazenado na ROM, a gente já falou isso lá no começo do curso, né? Aí tem um programa carregador de Bootstrap, tá bom? E aí tem a partição lá onde essas coisas vão estar lá, né? Então quando você vai bootar lá o sistema, ele tem uma partição lá que tem que ser a partição padrão do boot, tá bom? Aí é claro que você pode ter mais partições para boot. Aí na hora de fazer o boot você escolhe, né? A partir de qual partição que você vai fazer o boot, né? Métodos usados para tratar de blocos defeituosos, né? Então é uma coisa que faz parte aí do gerenciamento de disco, né? Então de algum modo tem que fazer uma checagem, né, para ver se o bloco tá bugado aí, vamos dizer assim. E aí tem que guardar essa informação em algum lugar para não usar aquele bloco, né? Dos bad blocks lá, né, que tem no... que acho que no Windows chama de bad blocks, né? Aí aqui está um desenho, né? Então várias partições e aí tem a partição do boot, né? Beleza? Aí aqui nesse espaço aqui tem o código do boot, tá bom? Então ele começa o boot aqui, mas aí ele já transfere para a partição do boot para completar o boot. Gerenciamento do espaço de swap. O espaço de swap, que é a memória virtual, né, usa espaço do disco como extensão da memória principal. A gente viu isso lá, né, no capítulo que falava de memória, né? O espaço de swap pode estar junto do sistema de arquivos normal ou, como geralmente acontece, pode estar em uma partição de disco separada, tá bom? Então tem uma partição específica lá só para o espaço de boot, né? Geralmente é assim. E aí o gerenciamento desse espaço de swap aloca esse espaço aí de swap quando o processo inicia, tá? Então ele tem uma partição que é reservada para espaço de swap, e aí quando o processo é iniciado ele vai alocar um espaço dentro dessa partição, né, para aquele processo, tá bom? Então uma área extra de memória que aquele processo tem, né? Então o processo também não vai ter, ó, a área de swap todo para ele, né? Desculpa. Certo? Então ele é alocado para o processo um espaço na memória principal e um espaço também na área de swap. Estrutura RAID. Múltiplas unidades de disco. Gera confiabilidade via redundância. Porque aí o que acontece, né? Quando a gente fala de persistência de dados, né, a gente quer que os dados durem assim, a todo custo, né? E aí é claro que isso vai variar aí das necessidades da empresa, mas dependendo do que está em jogo aí, você vai ter que ter mecanismos cada vez mais robustos aí do ponto de vista de segurança, né? Então essa redundância para que se der algum problema em algum lugar, você conseguir não perder, né, não corromper o dado, porque o dado já está replicado em outro lugar, tá bom? Aí o RAID ele é organizado em 6 níveis diferentes, tá? A gente já vai falar um pouquinho aqui, ó. Várias melhorias nas técnicas de uso de disco envolvem o uso de múltiplos discos funcionando cooperativamente. Espalhamento de disco usa um grupo de discos como uma unidade de armazenamento. Tá? Então ele vai pegar um conjunto de discos e ele vai olhar aquilo, tá, dentro do sistema RAID, né, como se fosse uma unidade só, tá bom? Porque aí quem vai gerenciar esses discos separados é o RAID. Tá? Esquemas RAID melhoram o desempenho e melhoram a confiabilidade do sistema de armazenamento, armazenando dados redundantes. Tá? O único jeito que você tem de garantir, né, que, sei lá, se pifar uma HD e você não vai perder dado, é você tendo repetição daquele dado, né? E uma coisa é você ter um backup, né? O backup é uma coisa, outra coisa é você estar usando o RAID. O RAID para, tipo, digamos que você não sentir a falha, né? Porque, vamos supor, queimou HD, imagina que é um banco, né? Aí queimou uma HD.
Aí você vai falar, não, eu tenho backup disso aí lá numa fita, não sei das quantas. Mas quanto tempo o teu sistema vai demorar para se recuperar dessa falha, entendeu? Você vai ter que mandar lá o cara trocar HD por uma HD nova, para depois pegar o backup, copiar na HD nova, para depois restartar o sistema. Tipo, não dá para fazer isso, né? Então é um sistema que ele, digamos, ele precisa ter uma robustez, né? Então não é porque tipo pifou uma HD que vai cair o sistema, tá bom? Então o RAID ele controla isso. O nível zero do RAID é quase uma piada, né? Tipo o nível zero do RAID é não usar RAID, vamos dizer assim, né? Porque assim não tem redundância, né? Então o nível zero do RAID é não estou usando RAID, vamos dizer assim. Agora, o nível 1 do RAID é espelhamento, né? Não, aqui ó, ele está falando espalhamento, mas aqui agora eu estou falando espelhamento, tá bom? Então, eu não sei se aqui, acho que ele estava falando de espalhamento no sentido de que tem vários discos, tá bom? Agora eu não sei se ele queria dizer espelhamento, né? Enfim, porque o espelhamento também acontece no RAID, mas a gente vai ver que dependendo do nível, não é mais espelhamento, tá bom? Então eu não sei a palavra certa aqui de fato qual era, mas a ideia deu para entender, né? Então o que é o espelhamento aqui, ó? Então se eu tenho 4 discos aqui que eu estou usando, eu vou ter 4 discos que estão espelhando esses outros 4. Então tudo que é feito nesse disco aqui é feito igualzinho nesse outro. Né? O cara fala, eu estou salvando um arquivo aqui. Então a requisição vai ser feita para os 2 discos. E eles vão fazer as mesmas operações. Aí vai deletar alguma coisa, deleta nos 2. Aí se pifar um dos 2, né, pode ser que pife o espelho aqui ou pife esse outro aqui. Mas pifando um dos 2 não tem problema. Né? Aí dá tempo de você comprar, substituir, comprar não, né? Substituir, né? Substituir um, né, e copiar o que estava lá, né? Aí se der problema aqui né, se der pau nos 2 aqui, aí ferrou, né? Mas é assim, a segurança, essa redundância aqui, ela é uma forma de aumentar a confiabilidade. A confiabilidade nunca vai ser 100%, tá bom? Se você tocar fogo em todas as HDs, acabou, né? Tanto é que se você tiver, sei lá, um banco, ele não vai guardar, não vai ter as HDs do sistema todo no mesmo prédio. Quer dizer, não deveria ter, né? Não deveria ter. Eu não sei se tem ou se não tem, mas não deveria ter. Né? Então, às vezes o espelhamento está feito aqui, tipo, tem um prédio aqui, o outro prédio em outra cidade, outro país até, sei lá. Né? Porque, enfim... Aí se pegar fogo no prédio aqui, você tem as outras HDs espelhadas em outro lugar, né? Então você tem, enfim, mecanismos aí condizentes com quanto vale o teu negócio. Agora, nos outros níveis de RAID, né, do 2 aqui para baixo, não tem mais essa história de espelhamento, porque o espelhamento ele é uma coisa meio simplória, né? Tipo assim, esse disco está espelhando esse, né? Uma coisa meio simples. Os outros, eles usam técnicas mais avançadas, que inclusive a gente não vai nem falar aqui, tá? Porque aí ele deixa ele faz um registro aqui, né? Que permite eu checar se o dado que está aqui ele está correto ou corrompido, né? Se ele está correto ou corrompido. Eu não preciso gravar o mesmo dado, entendeu? Eu posso, vamos supor, tô chutando aqui, não é isso, tá, pessoal? É só fazer uma metáfora, tá? Imagina que eu faço um hash code do arquivo, né? Então eu guardo aqui esse hash code. Depois, para eu saber se o arquivo está corrompido, basta eu calcular o hash code do arquivo e comparar com o outro hash code que estava lá, tá bom? Aí eu fico vendo, eu consigo saber se está corrompido ou não, tá bom? Mas eu estou falando isso só com uma metáfora, tá? Porque aqui esse problema ele é um pouco mais difícil do que simplesmente identificar se está ou não está corrompido. Porque caso esteja corrompido, você tem que ter um jeito de corrigir, entendeu? Então tem toda uma parte mais rebuscada aqui, mais sofisticada, né? Para que você não precise fazer a redundância do dado, mas que você consiga gravar alguma informação adicional que te permita verificar se o que está aqui está corrompido ou não está, e caso esteja corrompido, isso aqui vai te ajudar a recuperar o dado que você perdeu, tá bom?
E aí, então, todos esses outros níveis usam esse tipo de coisa, tá bom? A única diferença é quantas HDs lá ele reserva para ter esses bits aí, esses que ele está chamando de P aqui, né? E também qual é a técnica usada, né? Porque aqui é bit não sei das quantas, aqui é block não sei das quantas, né? São técnicas diferentes, tá bom? E aqui, nesses últimos dois níveis aqui, ó, ele não tem esse código essa informação adicional aqui que ele guarda, não é tipo um disco para dado, um disco para redundância, vamos chamar assim. Tá tudo misturado, entendeu? Então todos os discos têm um pouco de dado e um pouco de redundância, tá bom? E redundância entre aspas, tá? Não é redundância de copiar o mesmo dado, é de guardar informação adicional para identificar eventuais dados corrompidos e para corrigir caso isso aconteça. Então isso fica misturado em todas as HDs, tá bom? Beleza? E aí tem as técnicas diferentes aqui, enfim. Mas beleza, a nossa ideia aqui também não é se aprofundar no RAID, era só para vocês terem uma noção aqui de como isso funciona. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Implementação de armazenamento estável. Para implementar armazenamento... O que é armazenamento estável, né? É uma informação que, digamos, que você nunca vai perder, tá? Uma informação que nunca é perdida. Para implementar armazenamento estável, replicar informações em mais de um meio de armazenamento não volátil com modos de falha independentes. Então não adianta você falar assim, eu vou fazer o RAID mais top lá, não sei o quê. Não é o jeito mais seguro, se você quer ter armazenamento estável mesmo, né? Então você vai falar assim, eu vou fazer o RAID, mas eu vou ter um outro mecanismo também, que usa outro hardware, então eu vou usar fita também, é outro software, né, de outro fabricante, enfim, você vai mudar tudo para que sejam modos de falha independentes, né, porque vai que você comprou lá o software do mesmo fabricante, aí deu o mesmo problema nos dois mecanismos que você tinha de segurança, né, pode ter dado o mesmo problema. Aí lascou, né? Atualizar informações de maneira controlada para garantir que possamos recuperar os dados estáveis após qualquer falha durante a transferência ou recuperação de dados, tá bom? Então aí também você tem que coordenar tudo isso, né? Se você tiver vários meios diferentes de persistência, você vai ter que coordenar isso aí de um jeito que, né, depois você consiga se recuperar das falhas, né? Dispositivos de armazenamento terciário. Baixo custo é a característica principal do armazenamento terciário. Geralmente, o armazenamento terciário é montado usando mídia removível. Vocês lembram lá o que esse montado significa, né? A gente viu na aula passada, né? Exemplos comuns de mídia removível são disquetes, né? Que isso aí não é mais comum, né? Nem sei se vocês chegaram a usar disquete na vida de vocês, eu cheguei a usar. Então, para vocês hoje em dia é muito mais pendrive, né? Coisas assim. Então, tem CDs, né? Pendrive, HD externa, sei lá o que. Discos warm. Os dados nos discos de leitura e escrita podem ser modificados indefinidamente. Então, tem aqueles discos, né, que você consegue ler e escrever. Agora, os discos warm, eles só podem gravar uma vez, agora ler você pode ler várias, né? Então, tipicamente, quando você compra um CD, um DVD, ele é um disco warm, né? Write once, read many times. Então, ele já vem gravado, né? E aí você nem consegue gravar. Mas tem CD também que você compra virgem, né? Aí você consegue gravar. Só que uma vez que você gravou, já era. Tem os regraváveis, mas tem uns que, se você gravar uma vez só, já era, né? É uma fina camada de alumínio entre duas placas de vidro ou plástico. Para gravar um bit, a unidade usa uma luz de laser para queimar um pequeno furo pelo alumínio. As informações podem ser destruídas, mas não alteradas. Tá? Então, quando você está usando disco warm, né, que é esse write once,
read many times, é assim que ele funciona. Tanto que a gente costuma dizer isso, né? Vou queimar o CD, né? Então aí quando ele queima, ele guardou as informações lá, já era, não tem como regravar, né? Você poderia até, que nem ele fala, que destruir a informação, mas alterar não dá mais. Muito duráveis e confiáveis. Discos somente de leitura, como CD-ROM e DVD, vêm de fábrica com os dados pré-gravados. Beleza. Aspectos do sistema operacional. As principais tarefas do SO são gerenciar dispositivos físicos e apresentar uma abstração de máquina virtual às aplicações. Para discos, a máquina virtual aqui é naquele sentido de que assim, para o sistema, né, para os programas, né, para os processos, eles não lidam com a máquina fisicamente, né? É nesse sentido que ele está falando de máquina virtual. Não é naquele sentido de um sistema operacional emulando o outro, né? Que também a gente chama isso de máquina virtual, né? Em outro sentido aqui. Para discos, eu tô meio bêbado de sono, viu? Eu tô falando com vocês aqui, eu tô meio grog, parece. Eu não tinha percebido que eu tava tão cansado. E é engraçado que quando eu tô gravando aula à noite, parece que eu tô... Às vezes eu tô com sono, mas nem tanto. À tarde, quando me dá sono de tarde, é um terror. Mas vamos lá, já estamos acabando aqui já. Para discos rígidos, o sistema operacional oferece duas abstrações. Dispositivo bruto, que é o array de blocos de dados, ou então o sistema de arquivos, né, que aí o sistema operacional vai gerenciar isso, né, ele vai enfileirar e escalonar as restrições das várias aplicações lá, tá bom? Então, quando é sistema de arquivo, o processo ele faz uma solicitação por um arquivo, né? Ele fala, eu quero abrir tal arquivo, eu quero pegar o ponteiro do arquivo e andar 100 posições e depois gravar, aquelas coisas que a gente já viu. Agora, quando é o dispositivo bruto, aí a requisição ela fala, eu quero a posição 80, né? Requisição só desse tipo, lê ou escreve e em qual posição, né? A maioria dos SOs trata de discos removíveis quase exatamente como os discos físicos. As fitas são apresentadas como um meio de armazenamento bruto, ou seja, uma aplicação não abre um arquivo na fita, ela abre a unidade de fita inteira como um dispositivo bruto. Tá bom? Então, quando você pluga lá um HD externa, um pendrive, ele funciona exatamente igual lá o sistema de arquivos, né? Você fala, eu vou pegar um arquivo, vou copiar na minha HD, né? Vou criar uma pasta aqui dentro do meu pendrive e tal. Funciona igualzinho, né? Funciona no disco. Mas quando é fita, não. A fita, o jeito de acessar é o bruto lá, o jeito bruto, armazenamento bruto. Então aí cada programa ele não vai criar um arquivo na fita, entendeu? Ele simplesmente vai gravando bytes na fita. Aí é claro que você pode gravar um arquivo na fita, mas assim, o sistema operacional não dá suporte para isso, entendeu? Ele não vai falar, ó, esse arquivo tem permissão de não sei o que, blá 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 blá. Ele olha para a fita como um bloco de bytes lá bruto, tá bom? E ele só atende requisições desse tipo aí, ó, vai na posição tal, escreve ou lê tal. Como o sistema operacional não oferece serviços do sistema de arquivos, a aplicação precisa decidir como usar o array de blocos. Como cada aplicação cria suas próprias regras de como organizar uma fita cheia de dados geralmente só pode ser usada pelo programa que a criou. Tá bom? Então é um tipo muito mais específico, né? Esse negócio de usar fita e tal. Então você fala, eu fiz uma configuração lá, eu tenho um programinha que faz o backup. Aí esse programinha faz o backup na fita. Depois você vai pegar outro programa de backup, é outro formato lá tal, já era. Ele não vai conversar com, ele não vai conseguir usar o formato que estava antes, tá bom? Agora o HSM aí, que é o Hierarchical Storage Management. Um sistema de arquivo hierárquico estende a hierarquia de armazenamento além da memória principal e armazenamento secundário, para incorporar o armazenamento terciário também, né?
normalmente implementado como um jukebox de fitas ou discos removíveis. Normalmente incorpora armazenamento terciário estendendo o sistema de arquivos. Aqui falando desse esquema específico, tá? Desse sistema de armazenamento hierárquico. Né? Normalmente incorpora o armazenamento... Arquivos pequenos e usados frequentemente permanecem no disco. Arquivos inativos, grandes e antigos são arquivados no jukebox. O HSM normalmente é encontrado em centros de supercomputação e outras grandes instalações que possuem enormes volumes de dados. Uma vez, pessoal, eu visitei um grande centro assim, de computação. Eu estava num curso que eu estava fazendo lá de curta duração, lá em Berlim, na Alemanha, né? E a gente estava dentro da Universidade de Berlim e eles tinham um supercomputador desses lá no subsolo, né? A gente tinha que vestir lá umas jaquetonas lá para entrar lá dentro, né? Que era super frio lá dentro do negócio. Umas portas lá grossa pra caramba, né? Parecia coisa de filme americano, né? E aí lá embaixo, lá, né, era um negócio gigantesco, né? E aí eles tinham esse negócio aqui eram várias fitas, né? Eles tinham várias fitas e tinha, tipo, parecia meio com um robozinho, né? Ele deslizava assim no negócio, ele pegava a fita, deslizava, encaixava a fita lá no computador. Depois ele tirava e devolvia a fita pro lugar, e aí tinha uns robozinhos que ficavam fazendo isso. É um robozinho que eu falo assim, tipo, parece meio que uma cabeça de impressora, sabe? Que o negócio vai e vem assim. Então ele vai, tipo, pega uma fita, enfia lá no negócio, daqui a pouco tira, enfia e tal. Então por quê, né? Porque assim, tem uma massa de dados muito grande da universidade inteira lá. E aí, quando o arquivo lá é um arquivo que o sistema entende que não é tão usado, né? Aí ele fica na fita e não no disco, né? Só que aí quando precisa do arquivo, aí tem que buscar na fita, tá bom? Então, ou seja, né? Não é que você não pode guardar arquivos na fita, é que assim, o sistema operacional não dá suporte para isso. Então aqui no caso, se você estiver usando esse sistema aqui, ó, de sistema de armazenamento hierárquico e tal, aí ele vai fazer esse gerenciamento, tá bom? Então ele consegue falar, eu vou gravar para você um arquivo na fita, tá bom? Mas é porque ele está gerenciando isso, beleza? E aí ele só vai jogar para a fita os arquivos aqui, ó, inativos, antigos, né? Agora uma tabela aqui, ó, um gráfico, né? Preço por megabyte de memória RAM de 81 a 2004. Então dá para ver que assim, né? Vai caindo drasticamente aqui, né? Então imagina que isso aqui é em dólar, né? Dólar por mega, lá no começo, ó, mais de $600 por mega, lá nos primórdios. Depois o negócio foi caindo aqui, ó, sei lá, 10 anos depois já estava custando 30 para quase 20. Então de 600 e pouco passou para $20 em 10 anos, né? Depois mais 10 anos passou de $20 para $1 aqui, ó, mais ou menos, né? Por megabyte, né? E agora nem sei, né, quanto é que tá, porque aqui no caso... aqui ele está marcando a capacidade típica, né? Então quanto tinha tipicamente de RAM lá, um pente, né? Então tinha 16K. Depois foi aumentando para 64, depois 200, depois 1 mega. O meu primeiro computador acho que era 256K o chip de RAM. Aí até chegar aqui nos 512, né? Hoje em dia também já está ultrapassado. Aqui também, ó, a mesma coisa agora para disco magnético, né? O HD, né? Então também queda drástica e aumento brutal aqui da capacidade, né? De 10 mega para 80 GB, né? E o preço também caindo bastante, ó, lá nos primórdios, $100. Se você for ver, ó, $100 para 400, 600 e tralala dólares. Então assim, a HD ela é sempre muito mais barata do que a RAM, né? Se você for olhar o preço por mega, né?
E depois, lá, ó, sei lá, 10 anos depois, aí, ó, de cento e pouco caiu para 2, né? Então, enfim, conforme vai evoluindo aí, vai aumentando bastante. É claro que em algum momento talvez essa curva ela comece a ficar um pouco mais estável, né? Não sei, né? Sei lá. Preço por megabyte de uma unidade de fita. Então vamos comparar a fita aqui, ó, com HD, vai? Então a fita com HD, ó, a HD era 100, a fita era 40, então a fita mais barata, né? Hoje em dia eu não sei, viu, se a fita tá mais barata não. Eu acho que hoje em dia não necessariamente a fita é mais barata não. Até porque, ó, tá vendo? Em 2004 a, a fita tá mais cara, ó. A HD tá 0.001 e a fita tá 0.01, 10 vezes mais cara do que a HD, né? Por preço por megabyte. Agora a capacidade aqui, ó, do disco tá 80 e da fita tá 320 GB, então ela tem uma capacidade muito maior, né? E a fita também é boa para, ela é móvel, né? Tipo, você arranca a fita, põe no lugar. A HD não é, ela não é feita para isso, né? A HD ela é feita para ficar no computador. A fita não, a fita é feita para colocar e tirar, tal. Então é natural que use fita, né? Para algumas coisas. Certo, pessoal. Então é isso. Ficamos por aqui. Abraço para todo mundo. Bom final de semana. Tchau, tchau.